Então, aí, para quem não me conhece, meu nome é Renan Dalla Soares, como o professor Guto falou, né, eu estou agora fazendo doutorado em periodontia, tenho especialização em periodontia, tenho cursos de especialização e aperfeiçoamento em periodontia, cirurgias plásticas periodontais. Então, é um tema que eu estudo e trabalho há quase 20 anos, e então vou trazer para vocês um pouquinho dessa minha experiência nos recobrimentos radiculares, tá? Bom, primeiramente, vamos entender o que são as retrações gengivais. Então, retrações gengivais nada mais é do que quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção cemento-esmalte. Isto pode acontecer em um dente, em grupos de dentes, ou mesmo em todos os dentes da arcada, ou mesmo todos os dentes da boca. Tá? Agora, nem sempre, quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção cemento-esmalte, é uma retração gengival. Por exemplo, uma extrusão dentária. Então, quando eu tenho uma extrusão dentária, eu vou ter uma exposição radicular, margem gengival localizada apicalmente à junção cemento-esmalte, porém, não é uma retração gengival. Tá? Então, isso a gente tem que ficar muito atento. É muito importante classificarmos as lesões de retrações gengivais, porque só através de uma correta classificação que eu vou poder fazer um correto diagnóstico e, principalmente, fornecer ao meu paciente um correto prognóstico, ou seja, qual a possibilidade de recobrimento total dessa raiz, se eu consigo recobrir 100% ou não, em quantas cirurgias eu vou atingir esse resultado. Em algumas situações eu vou precisar de mais de um procedimento cirúrgico para atingir o resultado proposto. Tá? Então, é muito importante nós sabermos classificar. A classificação de Miller, né, é um pouco mais antiga, porém é a mais usual, né, que as pessoas mais conhecem, e de alguns poucos anos para cá, né, recentemente, nós tivemos uma modificação e agora nós usamos mais a classificação de Cairo, que simplesmente uniu a classe 1 e 2 de Miller em RT1, a classe 3 virou RT2 e a classe 4 RT3. O que significa isso? É justamente o prognóstico. Então, na RT1, eu tenho uma possibilidade de recobrir 100% a raiz exposta. Na RT2, por já ter alguma perda de tecido proximal, eu tenho uma dificuldade maior de atingir esse 100% de recobrimento. Então, isso eu já posso até informar meu paciente, olha, eu consigo melhorar, porém, eu não consigo recobrir 100% neste caso. E na RT3 é aquela situação onde eu não tenho possibilidade de recobrimento, mas não é por causa disso que eu não opero. Muitas vezes eu vou operar um caso de RT3 para quê? Para melhorar as condições gengivais, aumentar a faixa de tecido queratinizado, aumentura, melhorar a proteção desses dentes, impedir progressão do problema, tá? Mas eu não tenho possibilidade de recobrir as raízes. Então, isso é importante eu informar o meu paciente para dar um correto prognóstico. As indicações para os recobrimentos radiculares, né? Então temos aí as razões estéticas, hipersensibilidade dentinária, aumento de tecido queratinizado, né, para conversão de fenótipo gengival, situações de lesões cervicais não cariosas, cáries radiculares e inconsistência ou desarmonia da margem em situações onde eu vou fazer uma reabilitação estética para o meu paciente, por exemplo. Agora, será que eu preciso tratar todas as retrações gengivais? Bom, evidentemente que não. Pesquisas mais recentes mostram que mais de 80% da população apresenta alguma retração gengival, né? E muitas delas as pessoas convivem sem problema nenhum, tá? Então, realmente, muitas situações eu não tenho necessidade de fazer o recobrimento, fazer a cirurgia, mas nas indicações que eu coloquei no slide anterior,
é que eu faço, tá? Agora, uma coisa que é muito importante sempre nós informarmos os nossos pacientes, que hoje a literatura já me deixou bem claro que recessões, defeitos de recessões gengivais não tratadas em indivíduos com boa higiene oral têm uma alta probabilidade de progressão ao longo do tempo. Então, quando eu vou conversar com um paciente, eu vou falar para ele, olha, você tem aqui uma retração gengival, você pode não tratar, mas se não tratar, ela tem chance de progredir ao longo do tempo. Etiologia das retrações gengivais. Existem várias etiologias, tá? Então, dentro dos fatores anatômicos, nós temos algumas causas, temos os fatores patológicos que podem causar retrações gengivais, temos os fatores iatrogênicos, infelizmente, que existem, e fatores traumáticos. Então, a etiologia das retrações gengivais é um campo muito vasto e, ao mesmo tempo, às vezes um pouco difícil. Às vezes, quando nós estamos diante de um paciente, nós avaliamos todas essas condições que podem ter causado as retrações gengivais e nem sempre eu consigo cravar, né, falar com firmeza, a causa da sua retração gengival foi essa ou aquela. Agora, um fator muito importante que nós temos que avaliar e que acontece é a avaliação do fenótipo periodontal ou fenótipo gengival. Com certeza, essa característica está muito associada à situação de retrações gengivais. Porque quando eu tenho um fenótipo espesso, eu costumo até brincar, né? Uma paciente como essa, de fenótipo tão espesso como esse, ela pode, às vezes, até escovar o dente com um bombril, e que vai ralar a gengiva, vai machucar, mas não vai causar retração gengival, porque o fenótipo dela é tão espesso que ela não apresenta essas lesões. Já pacientes de fenótipos finos, qualquer pequeno estímulo, ou às vezes até alguma ausência de etiologia, pode desencadear ali a retração gengival, né? Então, é uma coisa que o fenótipo gengival está muito ligado, né? Nós vemos, olha só, essa situação de extremo trauma oclusal, onde num fenótipo mais espesso você praticamente não vê retrações gengivais, já num fenótipo fino, você vê, além de retrações gengivais, muitas lesões cervicais não cariosas. Então, esse é um ponto-chave para não só para entender o desenvolvimento, né, a progressão da retração gengival, como principalmente o que nós vamos fazer para tratar esse paciente e ter longevidade de resultados, né? Porque até alguns anos atrás, né, e hoje a gente ainda escuta muito, que fiz um procedimento cirúrgico no meu paciente, mas depois retraiu de novo, teve uma recidiva. E por que muitas vezes tem a recidiva? Porque não se corrige a questão do fenótipo gengival, não faz a conversão do fenótipo. E qual que é a maneira mais eficiente, mais eficaz para a conversão de fenótipo, de um fenótipo fino para espesso? O que eu posso fazer para, durante a minha cirurgia, associar uma técnica onde eu vou converter o fenótipo e isso vai me dar longevidade de resultado? É a utilização do enxerto de tecido conjuntivo. Isso a literatura também já nos deixa com bastante embasamento, nos mostrando que o enxerto de tecido conjuntivo é o padrão ouro para essa conversão, apesar de termos aí, hoje em dia no mercado, muitos materiais com uma promessa de tentativa dessa conversão, de melhorar o fenótipo gengival, o enxerto de tecido conjuntivo ainda traz muitas vantagens frente a esses materiais, como a conversão de biotipo para mais espesso, minimiza o risco de recidivas, gera um maior índice de recobrimento radicular, maior índice de recobrimento total, maior aumento de faixa de tecido queratinizado, ganho de nível clínico de inserção e a questão estética também de recobrimento de raízes
pigmentadas. Então, a nossa opção, ainda hoje, principal nas cirurgias de recobrimento radicular é da utilização do enxerto tecido conjuntivo autógeno. Tá? Também um outro assunto que é impossível nós deixarmos de falar quando falamos de retrações gengivais são as lesões cervicais não cariosas. Por quê? Porque é muito comum a associação destas lesões, né? É muito comum termos retrações gengivais e lesões cervicais ao mesmo tempo. Essas lesões, como nós sabemos, elas têm algumas causas, como a erosão dentária, a abrasão, a abfração. Muitas vezes essas etiologias estão juntas, mais de uma etiologia ocorrendo na situação, e nós temos que procurar identificar, evidentemente, essas etiologias e tentar controlar, minimizar essas etiologias previamente ao tratamento. Né? E essas lesões cervicais, elas têm alguns tipos diferentes. Nós sempre precisamos avaliar a presença ou não da junção semente-esmalte. Tá? E quando nós avaliamos esses casos, o que era feito até pouco tempo atrás? Basicamente, apenas restaurações em resina para recobrir, para tratar a hipersensibilidade desses casos, porém, muitas vezes ficava uma situação antiestética, pouco biológica, né? Dentes super alongados, e nós sabemos que isso daqui muitas vezes não resolvia o problema, fazia a restauração e depois, ao longo do tempo, havia uma progressão do defeito de retração gengival e também da lesão cervical não cariosa. Então, hoje em dia, nossos pacientes eles estão buscando uma odontologia mais moderna e mais biológica. Então, restabelecer o que seria o natural. Né? E dentro das lesões cervicais não cariosas, nós temos alguns tipos, como a lesão apenas radicular, ou seja, existe uma retração gengival, porém não houve perda de esmalte, a junção semente-esmalte está totalmente preservada e nós temos alguma perda de estrutura na superfície radicular exposta. Um outro tipo é a lesão cervical apenas coronária. Então, nesse caso, não há retração gengival e nós temos perda de esmalte da porção cervical coronária e exposição da dentina pertencente à coroa dentária. E um outro tipo é a mista, né? É a coronorradicular, onde eu tenho uma lesão, tenho uma retração gengival, tenho perda de estrutura radicular e perda de estrutura coronária também. Então, como nós temos tipos diferentes, o tratamento de cada tipo será diferente também. Então, quando eu tenho uma lesão apenas radicular, o tratamento será apenas cirúrgico. Então, eu vou fazer a cirurgia, recobrir aquela raiz exposta e a situação está resolvida. Quando eu tenho uma lesão cervical não cariosa apenas coronária, então eu vou fazer apenas o procedimento restaurador e não preciso fazer o procedimento cirúrgico. E quando eu tenho uma situação coronorradicular, eu vou fazer a restauração. Normalmente nós restauramos primeiro o dente e depois fazemos os procedimentos cirúrgicos necessários para os recobrimentos radiculares. E agora vamos para o tratamento cirúrgico das retrações gengivais, e o meu tema específico aqui são as técnicas em túnel. Eu não comecei, né? Eu comecei a fazer essas cirurgias de recobrimento radicular em 2003. Eu comecei pelas técnicas a retalho, técnicas com incisões relaxantes, incisões de papila, e ao longo do tempo, agora já tem 10 anos, desde 2011, que eu comecei a fazer as técnicas em túnel, tá? E comecei a ver as vantagens de trabalhar com essas técnicas. Tá? Então, as técnicas em túnel nós temos os retalhos não deslocados, tá? Que eu vou falar para vocês, mas são técnicas que nós não usamos hoje em dia. Temos os
as técnicas em túnel, onde nós fazemos um deslocamento coronário desse retalho gengival. Temos uma outra técnica em túnel, onde nós fazemos retalhos deslocados lateralmente para fechar o defeito, e todas essas técnicas associadas ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. E por que trabalhar com técnicas em túnel? Então, como eu disse, eu estou desde 2011 trabalhando com essas técnicas e tenho visto vantagem que a própria literatura menciona. Tá? Então, as técnicas em túnel ganharam lentamente popularidade devido às suas características conservadoras e melhores resultados estéticos. Outras vantagens das técnicas em túnel incluem grande suprimento sanguíneo e nutrição do enxerto, cicatrização mais rápida e redução da morbidade pós-operatória devido à abertura limitada do retalho. Os resultados estéticos positivos são atribuíveis à elevação do retalho sem dissecar as papilas ou realizar incisões verticais relaxantes. Então, veja, essa aqui seria a técnica a retalho convencional. Então, veja que aqui estão as técnicas que eu usava mais antigamente, com incisões relaxantes, incisões em papila. Aqui um outro caso já mais extenso, então incisões em papila, elevação de retalho, tá? E hoje em dia nós trabalhamos mais com as técnicas em túnel. Porém, as técnicas em túnel elas não são nenhuma novidade, né? Então, nós temos já o desenvolvimento dessas técnicas há algumas décadas. Creio que o primeiro retalho em túnel tenha sido aqui o envelope de Hatsky, de 1985, onde era um retalho não deslocado. Então, o que significa um retalho não deslocado? Fazia-se esse envelope, introduzia o enxerto de tecido conjuntivo, porém, parte desse enxerto ficava exposto ao meio bucal, tá? E esse retalho não era deslocado coronariamente para cobrir o enxerto. Tá? Aqui uma outra técnica, a técnica de Allen também, onde era um envelope não deslocado coronariamente e parte desse enxerto de tecido conjuntivo ficava exposto. Isso trazia algumas desvantagens, como a necessidade de utilização de enxertos de tecido conjuntivo muito grandes, porque parte dele tinha que receber nutrição e para aquela parte que ficava exposta. Também poderia trazer situações antiestéticas ou mesmo a necrose daquele enxerto de tecido conjuntivo que ficava exposto. Então, em 2010, a Sofia Aroca e colaboradores publicaram esse trabalho, uma situação para, aqui no caso, tratamento de lesões classe 3 de Miller, onde ela propôs uma modificação da técnica em túnel, tá? E mostrou alguns resultados interessantes. Depois, em 2013, esse outro trabalho de classe 1 e 2 de Miller, tá? Com essa técnica do túnel modificado avançado coronariamente. Então, era uma modificação do túnel com já algumas incisões e região de mucosa para separar a mucosa do músculo e... Uma delícia, granola, Isa. É? Eu gostei, achei muito... Ela é doce ou não? É doce. Acho que tem Acho que tem... Da Heloísa. Heloísa tem o seu áudio está aberto. Já desativei o áudio deles. Ok, obrigado. Então, aqui o túnel modificado, avançado coronariamente, então vou fazer algumas incisões diferentes que eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa técnica, que permite aí o avanço coronário e o recobrimento total do enxerto de tecido conjuntivo. Então, desta maneira, você minimiza cicatrizes, necroses do tecido conjuntivo e melhora os resultados, né? Então, por exemplo, esse trabalho aqui do Otto Zur e colaboradores, mostrando já
as técnicas em túnel, mostrando resultados muito semelhantes às técnicas a retalho convencional. As técnicas convencionais a retalho estão mostrando resultados tanto de recobrimento radicular, de porcentagem de recobrimento radicular, quanto porcentagem de recobrimento total, né, resultados muito próximos aos retalhos convencionais com as técnicas em túnel. Tá? Então, aqui eu vou mostrar um vídeo de um passo a passo dessa técnica em túnel, técnica, né, o túnel modificado avançado coronariamente. Tá? Então, essa técnica apresenta algumas limitações, então, retrações gengivais de no máximo 3 milímetros, nós utilizamos essa técnica devido à dificuldade desse avanço coronário. Você não consegue avançar tanto assim o tecido coronariamente com essa técnica. Tá? Então, aqui fazendo as incisões intrasuculares com bastante cuidado. Veja que eu uso um bisturi de Orba e não um bisturi, uma lâmina de bisturi convencional, para não seccionar a margem. Isso é muito importante. E aí, nesta técnica, nós trabalhamos 100% da técnica via sulco gengival. Então, é uma técnica que requer cuidado, requer destreza, requer habilidade do profissional para executar com muito cuidado para não correr risco de dilaceração de imagem, rompimento de papila, porque se rasga, numa cirurgia como essa, rasgou a margem gengival, rasgou a gengiva, melhor abortar a cirurgia e não continuar, deixar cicatrizar e depois fazer. Aqui veja a utilização de uma microlâmina periodontal. Essa microlâmina nos permite, com muita segurança, fazer as incisões em região de mucosa, onde eu vou seccionar fibras musculares, separando a mucosa do músculo para permitir esse avanço coronário do retalho vestibular. Agora aqui já mais solto, notem como esse tecido está avançando coronariamente e recobrindo a superfície radicular exposta. Essa foi uma cirurgia em que do lado direito do paciente eu fiz o túnel e do lado esquerdo eu fiz uma outra técnica, né, para demonstrar as duas técnicas, tá? Então aqui no vídeo eu vou passar para vocês só a técnica do túnel modificado avançado coronariamente. Sempre muito importante fazer o alisamento, a descontaminação da superfície radicular que estava exposta ao meio bucal, mesmo que o paciente não tenha doença, tá? E a fase talvez mais importante aí da cirurgia, que é a fase de sutura, né? A periodontia é uma área onde a sutura normalmente é a fase mais importante da cirurgia, tá? Então, nos nossos cursos, nós não fazemos aquela famosa frase: terminou a cirurgia, agora é só suturar. Na periodontia isso não existe, né? A sutura é um passo extremamente complexo e importante. Então veja como nós estamos aí passando a agulha por baixo do retalho, do túnel, capturamos o enxerto de tecido conjuntivo, fazendo aqui o caminho inverso, né? Veja como eu trabalho aí com a parte posterior da agulha quando eu passo por dentro do túnel, para não pegar ali nenhuma fibrinha, não espetar a gengiva. E agora aqui, finalizando, perfurando a papila. E agora nós vamos conduzir o enxerto por dentro do túnel até chegar onde eu quero. Então pronto, chegou na posição onde eu queria, ali naquela distal do canino nós damos um pontinho e agora vamos prender esse lado aqui na mesial do incisivo central.
capturando a outra ponta, voltando, e agora simplesmente vamos suturar aqui essa outra pontinha, e o enxerto de conjuntivo vai ficar ali submerso, né? E agora ali a técnica de sutura para o deslocamento coronário, né? Nós fazemos com resina flow um ponto de contato ali fixo, né? Para poder apoiar o fio de sutura. Então agora nós estamos fazendo uma técnica de sutura chamada cross suture, onde nós passamos ali por baixo do conjuntivo, perfuramos de vestibular para palatina, damos uma volta, um looping naquela resina proximal, fazemos o caminho inverso, e aí a hora que eu dou o nó, a mágica acontece, né? O tecido ele é deslocado coronariamente. Então, aqui o outro ponto também, tracionando esse tecido coronariamente, onde ele ficará pelo menos 14 dias com essa sutura para ter uma cicatrização desse tecido e uma adesão inicial do epitélio juncional na superfície dentária. Ok? Como eu disse, do outro lado foi feita uma outra técnica, né? E aqui nós temos a avaliação 4 meses pós-cirúrgica, né, os recobrimentos radiculares totais aí, né? Desvantagens dessa técnica. Como vocês viram, a dificuldade técnica, a necessidade de instrumentos especiais, por exemplo, eu preciso utilizar tunelizadores, que são descoladores bem pequenininhos, bem delicados. Eu preciso utilizar uma microlâmina periodontal. Então, eu necessito disso, alguns instrumentos especiais para fazer essa cirurgia. E mesmo assim, eu corro alguns riscos. Eu tenho risco de dilaceração de papila, dilaceração de margem gival, uma dificuldade muito maior de mobilidade desse retalho, de deslocamento coronário desse retalho, principalmente comparado às técnicas onde eu faço incisões relaxantes, que aí é muito mais fácil. Tá? E agora, mostrar para vocês a técnica que eu venho utilizando, já, como eu falei, há 10 anos, que, na verdade, é a técnica vista modificada, que foi uma modificação dessa técnica, a técnica vista original, publicada pelo professor Romazadeh em 2011. Essa técnica, ela tem é uma técnica em túnel, porém ela tem uma facilitação da técnica em túnel, que é uma incisão vertical na região de mucosa. Tá? Na técnica vista original, o túnel é totalmente subperiósteo. A proposta do professor Romazadeh aqui é através de uma regeneração periodontal, com um enxerto sintético e fatores de crescimento, e as suturas adesivas muito interessantes que eu vou mostrar para vocês. Quando eu comecei a utilizar essa técnica, eu comecei a ter algumas dificuldades, principalmente por ser uma técnica totalmente subperióstea, sem separação da mucosa com o músculo apical. E isso trazia muita tensão para esse retalho e algumas dificuldades na cirurgia. Portanto, nós fizemos uma pequena modificação na técnica, continuando fazendo a incisão vertical na região de mucosa, porém, agora fazemos um túnel dividido nesta região de mucosa, separando a mucosa do músculo, e na região cervical, aí ela passa a ser totalmente subperióstea, né? Então, um retalho de espessura total. Utilizamos o enxerto de tecido conjuntivo, como estamos acostumados já há muitos anos, e fazemos essas suturas adesivas, né, ou suturas ancoradas nas proximais. Eu publiquei essa técnica a primeira vez na Implante Newsper, em 2016, temos desenvolvido agora, no doutorado, temos a possibilidade de publicações
internacionais, algumas publicações melhores. Então, é assim que é a técnica, uma incisão vertical na região de mucosa. Essa área de mucosa será um retalho dividido e essa área, retalho de espessura total, sem secção de papila, tá? Então, aqui um desenho esquemático do passo a passo. Nós vamos fazer uma incisão na região de mucosa, na região proximal ao defeito, sempre na região proximal ao defeito, nunca em cima do defeito. Vamos fazer as incisões intrasulculares, o retalho dividido em região de mucosa e aqui onde nós giramos a lâmina, né, e seccionamos o músculo, e a partir deste ponto, desta secção do periósteo, nós partiremos para o retalho de espessura total, com descoladores, tunelizadores, tá? Fazemos a captura do enxerto de tecido conjuntivo, uma técnica adesiva. Eu utilizo hoje em dia apenas um adesivo autocondicionante para fazer essa técnica adesiva da sutura. Não vejo necessidade mais de utilizar condicionamento ácido, porque afinal de contas a sutura vai ficar apenas 2 semanas aí, tá? Então utilizamos ali uma resina fluida para a fixação deste enxerto e a mobilidade do retalho para coronário. E depois suturamos a incisão vista, tá? Então vamos mostrar aqui um vídeo com o passo a passo da técnica. Então veja o defeito no canino. Vamos fazer uma incisão na região de mucosa, região proximal ao defeito. Veja como agora com a lâmina eu estou fazendo um retalho dividido, onde eu vou separar a mucosa do músculo, né? Então vou seccionando aqui fibras musculares, assim essas fibras não vão causar tensão no meu retalho. E isso me permite aqui a secção do periósteo internamente. Isso vai me permitir uma mobilidade do retalho, tá? Sem tensão. E isso me permite também recobrir retrações muito maiores do que de 3 milímetros. Então veja a mobilidade do retalho. Aqui o alisamento radicular, a descontaminação da superfície radicular, normal, sempre fazemos. Aqui a aplicação de gel de EDTA 24%, apenas para limpeza da superfície e remoção do smear layer, né, causado pelo procedimento de raspagem. Lavamos aquele EDTA e agora vamos suturar o enxerto de tecido conjuntivo. Então veja aqui passando o fio na papila. A minha intenção é que esse conjuntivo fique posicionado na região cervical, é ali que me importa ter um aumento de espessura do tecido. Capturamos esse enxerto. Então veja como nessa técnica vista modificada eu trabalho 100% via incisão. Então eu corro muito menos risco de dilacerar a margem, de dilacerar uma papila. Veja a introdução do enxerto de tecido conjuntivo e agora eu vou trazer o conjuntivo próximo ali à papila mesial. Então é uma técnica, essa técnica virou uma técnica em túnel muito mais fácil, é uma facilidade, né? Fica muito mais rápido fazer o túnel através desta incisão e eu consigo resultados melhores. Veja que aqui é um vídeo um pouquinho mais antigo, onde eu ainda fazia o condicionamento ácido, não há necessidade, utilizem apenas adesivos autocondicionantes. E agora eu vou trazer esse tecido coronariamente, veja a aplicação de pequenas porções de resina flow, desloco coronariamente e faço a polimerização. E essa sutura permanecerá
por 2 semanas, 14 dias, que aí nós removemos as suturas. Como temos usado apenas o adesivo autocondicionante, é fácil remover, né, essa resina. Com uma cureta de pele eu removo facilmente e depois faço um polimento. E aí o resultado da cirurgia, ok? E essa técnica também nós podemos utilizar em situações múltiplas, tá? Em situações múltiplas também nós utilizamos bastante a técnica vista modificada. Nesta técnica, o que nós temos que pensar? Onde fazer as incisões vista? Então, neste caso, um caso de recobrimento radicular de canino a canino, apenas 2 incisões foram suficientes para trabalhar, né? Incisões entre incisivo central e lateral. Pela mesma incisão, eu faço o túnel na região do central e na região de lateral e canino também, tá? Aqui o enxerto de tecido conjuntivo, removido do palato, as suturas feitas, vejo o resultado de 7 dias, 14 dias no dia da remoção das suturas, 30 dias. Então, veja a espessura desse tecido que nós conseguimos com os enxertos de tecido conjuntivo, e com 30 dias nós temos um resultado cicatricial já praticamente pronto, né? Quase que 100% pronto, e a diferença do antes e do depois. Aqui um vídeo mostrando como nós fazemos o tratamento das recessões gengivais múltiplas com essa técnica, né? Aqui um vídeo onde nós vamos recobrir esses 4 dentes, né, de incisivo a segundo pré. Aqui a remoção do enxerto de tecido conjuntivo. Essa é a técnica que mais fazemos hoje em dia, que é a remoção do enxerto gengival livre e a utilização de um curativo. Esse curativo é um outro curativo que eu conto com a colaboração, com a ajuda do professor Guto para a gente publicar, que é um curativo acrílico, né? Utilizando uma esponja de colágeno. Utilizamos aqui também cianocrilato, então esponja de colágeno suturado, e depois, sobre essa casquinha de cianocrilato, nós aplicamos a resina fluida também, a resina Flow. Então, desta maneira, eu tenho um curativo fixo, rígido, com uma superfície relativamente lisa, que não tem acúmulo de biofilme, que não incomoda o paciente. Portanto, graças a esta técnica de curativo, eu consigo remover enxertos enormes para fazer grandes reconstruções teciduais. Aqui, preparando o enxerto, veja que eu desepitelizei primeiro, separei em 2 tiras para fazer a técnica. Aqui o desenho esquemático, onde nós faremos nossas incisões, onde será retalho dividido e onde será retalho de espessura total, tá? Então, aqui uma incisão entre incisivo lateral e central, outra entre canino e primeiro pré. Aqui o túnel sendo executado, incisões intrasulculares com muito cuidado. Veja o túnel sendo realizado através das incisões vistas, o alisamento radicular, a limpeza do smear layer com o EDTA gel 24%, depois de 2 minutos lavamos bem, as suturas, né, levando o enxerto de tecido conjuntivo na região que eu quero, via incisão, e depois a técnica adesiva. Mais uma vez, recentemente, né, nós paramos de utilizar o condicionamento ácido, por isso que eu ainda tenho aí uns vídeos utilizando o condicionamento ácido. Aplicação de adesivo. E agora as suturas
adesivos. Utilizando uma resina flow, polimerização e, por fim, fazemos as suturas das incisões vistas com um fio reabsorvível. Está ali o curativo, após 12 dias, vejo a cicatrização e a remoção do curativo, que é muito simples, porque agora esse curativo ele já está descolado do tecido e ele vai estar preso apenas pelo fio de sutura. Então, apenas cortando esse fio de sutura, de maneira muito simples, nós removemos o curativo e agora o paciente já tem um nível de cicatrização confortável. Tá? Veja a espessura do fenótipo gengival, que é muito importante para evitar recidivas e para até melhorar o caso ao longo do tempo. Tá? E com essa técnica nós estamos avançando cada vez mais, inclusive situações de retração gengival de molar a molar, coisa que até alguns anos atrás era meio que impensável. Oi, professor. Olá. Tudo bem? Prazer, é a Lorena. Tudo bem, Lorena? Tudo bem. Eu queria perguntar para você qual que é a probabilidade desse enxerto ser rejeitado? Com as técnicas onde você consegue recobrir 100% do enxerto, o enxerto não fica exposto, então ele recebe total nutrição do retalho vestibular. Portanto, é muito difícil, posso dizer para você que é raríssimo você ter alguma necrose, uma perda desse enxerto, uma vez que você recobriu totalmente o enxerto tecido conjuntivo e ele não ficou exposto ao meio bucal. Agora, é claro que você pode ter algum insucesso no recobrimento radicular. Isso pode acontecer. Se você pegar a literatura, não é 100% dos casos que nós vamos ter sucesso 100%. Tá? Então, no recobrimento radicular, pode ser que você tenha algum insucesso de não recobrir 100%. Mas é muito interessante que nesses casos você vê que não recobriu 100%, porém modificou o fenótipo gengival, converteu o fenótipo. Então, você não perdeu o enxerto, ele garantiu um aumento de espessura do tecido vestibular, mas no caso deu algum problema que não recobriu 100%. Então, às vezes você pode até repetir a cirurgia, mas agora sem utilizar o enxerto, porque você já converteu o fenótipo gengival de fino para espesso. Tá certo, obrigada, viu? De nada. Quem quiser me interromper aí para fazer as perguntas, fiquem à vontade. Tá? Então, como eu disse, agora nós temos muita segurança hoje em dia para fazer não só uma cirurgia desse tamanho, de molar a molar, para recobrir todos os dentes de uma arcada de uma vez só, não só por causa das técnicas em túnel, que são menos traumáticas, né, com menor morbidade, como também principalmente pelas técnicas de remoção do enxerto tecido conjuntivo e as técnicas de curativo, porque para eu recobrir todos esses dentes, eu preciso de grande quantidade de enxerto tecido conjuntivo, que há algum tempo era impensável remover todo esse conjuntivo. Mas com as técnicas minimamente traumáticas que nós temos hoje de remoção do enxerto, e também das técnicas de curativo, principalmente, onde o paciente passa ali 2 semanas com aquele curativo sem ter dores e sem dificuldade de higiene, isso ficou muito viável. Tá? Aqui mostrando, né, os dois lados, as retrações gengivais de todos os dentes, inclusive com perdas de papila. Tá? Vocês podem ver que nas regiões proximais entre central e lateral, entre lateral e canino, vocês conseguem, inclusive, ver a junção semente-esmalte proximal. Isso significa que agora aqui eu estou diante de uma classe 3 de Miller, onde, teoricamente, nós temos uma menor possibilidade de
recobrimento total dessas raízes, tá? Mas vocês vão ver que nessa técnica a gente consegue alguns resultados muito interessantes. Então, veja a remoção dos enxertos de tecido conjuntivo pela técnica do gengival livre, né? Ou seja, eu removo o tecido com epitélio e tudo. Aqui desse lado também, então, dos dois lados, né, do palato do paciente, o que seria, nossa, muito traumático, porém, veja só a remoção dos tecidos dos dois lados, mas com essa técnica de curativo, o paciente fica assim, tá? Então, é um curativo fixo, né? Imóvel, protegendo com colágeno por baixo, onde vai permitir toda a formação, a neoformação de um novo tecido, né? Ali no palato, tá? Aqui, os enxertos removidos dos dois lados, onde nós desepitelizamos e ainda separamos em 2 tiras cada um desse enxerto, tá? Então, agora nós temos toda essa quantidade de enxerto de tecido conjuntivo que será suficiente para recobrir todos os dentes. Aqui a técnica, né, da incisão, como nós fazemos o túnel, e aqui veja todo o enxerto de tecido conjuntivo suficiente para recobrir de molar a molar neste paciente. Aqui, após os enxertos posicionados, as suturas adesivas realizadas, notem de um lado e de outro. 1 mês após a cirurgia, note a cicatrização do palato, já praticamente cicatrizado totalmente, e ao recobrimento radicular de 100%, né, de todos os dentes superiores, mesmo nas regiões onde é classe 3 de Miller, com perda de papila, que teria uma possibilidade menor de recobrimento, né? Então, aqui, veja como houve até um pouco de ganho de papila, né? Nós tínhamos um defeito de papila maior do que temos agora. E isso é o mais importante. Graças aos enxertos de tecido conjuntivo, nós aumentamos a espessura do tecido gengival, temos agora um fenótipo espesso aí de pelo menos uns 2 milímetros, o que vai garantir a longevidade dos resultados e impedir recidiva, e, na verdade, o enxerto de tecido conjuntivo ele se comporta de uma maneira que pode até melhorar a situação ao longo do tempo. Então, aqui o antes e o depois. E essa técnica também é muito interessante, nós estamos utilizando muito em situações de implantes dentários. Por quê? Quem trabalha já com implantes sabe que é sempre um risco você fazer incisões relaxantes numa região de implante. Você corre um risco de causar uma retração, ter exposição de abutment ou de implante. Eu já presenciei várias situações onde esteticamente a situação ficou catastrófica porque o profissional fez um retalho no implante, uma incisão relaxante, uma secção de papila, tá? Então, tudo isso é muito perigoso. Portanto, para fazer esses recobrimentos em situação de implante, as técnicas em túnel são muito recomendadas. E aí a técnica vista modificada também, onde nós conseguimos o recobrimento daquele abutment exposto, tá? E este caso foi um caso publicado aqui na Implante News-Pério. Uma outra situação de implante, aí que nós podemos utilizar a técnica vista modificada, é nesta situação onde eu vou fazer, por exemplo, uma implantação imediata, ou seja, eu tenho um dente perdido, onde eu vou extrair, já vou colocar o implante e vou fazer um provisório imediato. Porém, o dente apresenta uma retração gengival. E se você não trabalhar essa margem gengival, você vai perpetuar a retração gengival. Então, você não pode, num caso como esse incisivo lateral, que tinha uma coroa aí já
com a margem gengival bem posicionada apicalmente em relação ao incisivo central, você simplesmente extrair o dente, colocar o implante e colocar um provisório igual. Você vai perpetuar o problema estético, vai perpetuar o defeito. Então, neste caso, nós optamos também pela técnica vista modificada, veja a tomografia com uma fratura radicular, né? Então causando também perda óssea, perda da tábua óssea vestibular. Tá? Então nós vamos fazer essa implantação imediata, mesmo com essa retração gengival e perda da tábua óssea vestibular, através do quê? Da técnica vista modificada. Então fazemos aquela incisão, toda a técnica que eu já mostrei para vocês, o deslocamento coronário do retalho, e aqui essa foto é bem didática, né? Mostrando aqui a mucosa alveolar que foi separada através de lâmina, né? Cirurgicamente, do músculo subjacente. Aqui nós temos a incisão do periósteo e aqui nós temos o osso, né? Que depois, através de um retalho de espessura total, nós desnudamos e vocês estão vendo aí a parte mais apical da tábua óssea vestibular, do defeito da tábua óssea vestibular. Esse osso deveria estar no nível aqui próximo à linha pontilhada, mas está mais apical, tá? E nós vamos corrigir esse osso também no mesmo momento. Aqui fazendo o deslocamento coronário do retalho, aqui a remoção do enxerto de tecido conjuntivo, neste caso usei a técnica de lâmina dupla. Aqui a fixação do enxerto de tecido conjuntivo e a utilização de uma membrana, né, uma barreira reabsorvível para separar o enxerto ósseo que eu vou fazer nessa região do tecido mole para recuperar o osso alveolar vestibular que foi perdido. Então aqui toda a situação, e na hora da colocação do provisório, evidentemente eu não posso levar o meu provisório onde a margem gengival estava inicialmente. Eu vou levar a margem, né, do meu provisório no nível onde eu quero que a margem gengival fique esteticamente adequada. Tá? E vou fazer o deslocamento coronário do retalho e as suturas adesivas. Tá certo? Está lá o implante instalado, já um munhão, o provisório imediato e as suturas. E aqui o resultado após 6 meses. Então veja como nós deslocamos essa margem gengival para uma posição mais próxima do que seria o normal para um incisivo lateral, né? Está ali a tomografia do implante, a formação de osso na vestibular. Aqui a espessura do tecido vestibular nesse implante, que é muito interessante, tá? Um biotipo espesso, e o antes e o depois aqui, a situação resolvida. Portanto, essa técnica vista modificada ela é muito variável, ela traz uma versatilidade de situações que eu posso utilizar, coisa que algum tempo atrás nós não tínhamos, né, essa possibilidade. Tá? E, por fim, aqui já finalizando a minha palestra, eu vou mostrar a técnica, um outro tipo de túnel, tá? Que é o túnel deslocado lateralmente. Então, até agora eu mostrei os túneis deslocados coronariamente, e agora o túnel deslocado lateralmente. Essa técnica foi publicada pelo professor Anton Spulen e pelo professor Allen em 2018. Tá? Então, é uma técnica recente, uma técnica para tratamento de recessões mandibulares isoladas, né? Ou seja, unitárias. Porém, hoje em dia, nós já vemos muitos colegas fazendo isso em maxila ou mesmo fazendo em situações múltiplas. Então, a técnica tem se tornado versátil também. E por que eu vou usar essa técnica do retalho deslocado lateralmente?
Porque aqui nós estamos diante de uma classe 2 de Miller. O que é a classe 2 de Miller? É quando nós não temos mucosa queratinizada ou gengiva inserida queratinizada apicalmente ao defeito. Então, na classe 1 de Miller, né, que foram os casos que eu mostrei para vocês anteriormente, eu sempre tinha uma faixa mínima de incisiva, de gengiva queratinizada, de gengiva inserida queratinizada apicalmente ao defeito. Nesses casos, eu não tenho apicalmente ao defeito, porém, eu tenho nas porções laterais ao defeito. Então, lateralmente ao defeito, eu tenho gengiva queratinizada. Tá? Por isso, nós vamos trazer esse retalho lateralmente. Tá? Então, aqui mostrando um caso deste canino. Note que pela linha mucogengival, na porção apical ao defeito, não tem tecido queratinizado, porém nós temos lateralmente. Tá? Então, nessa técnica, nós também precisamos utilizar instrumentos especiais, como uma microlâmina periodontal. Nós fazemos, primeiramente, a desepitelização das bordas, né? Por quê? Porque ali eu tenho epitélio do sulco, epitélio juncional, e se eu aproximar essas bordas e for suturar, se eu tenho epitélio com epitélio, isso não vai se unir, isso não vai cicatrizar, se unir. Tá? Então, por isso eu preciso desepitelizar as bordas, tá? Primeiramente. Depois eu vou fazer aqui esse túnel, tá? Aqui utilizando uma microlâmina periodontal. Aqui a remoção do enxerto de tecido conjuntivo do palato. E vou suturar esse enxerto aqui dentro do túnel. Então, note que aqui o enxerto de tecido conjuntivo está exposto. Então, aqui seria como uma antiga técnica de Hatzky, né? Onde fica o conjuntivo exposto, que eu tenho, nessa situação, um risco maior de necrose desse enxerto exposto, um risco maior de cicatrizes, né? Porém, nesta técnica, com a realização do túnel e também a divisão, a separação da mucosa do músculo apicalmente, então eu tenho uma mobilidade deste túnel, deste retalho, lateralmente. Então veja como as bordas laterais foram aproximadas e suturadas. E agora o acompanhamento. Em 10 dias, com 10 dias eu tenho essa situação. Note que com 10 dias eu já melhorei bastante a situação, porém eu ainda não tenho um recobrimento total, né? Parte da superfície radicular ainda está exposta, que nesta técnica é até uma situação normal. Sempre quando eu tiver um caso como esse aqui, um paciente chega no meu consultório com um caso como esse, eu vou falar para o meu paciente a seguinte situação: olha, isso aqui é uma classe 2 de Miller, portanto, eu preciso de 2 cirurgias para resolver o seu caso. Tá? É o que eu vou informar meu paciente. Eu já vou deixar ele ciente que ele vai se submeter a 2 cirurgias. Se por um acaso eu conseguir o resultado total em uma cirurgia apenas, todo mundo fica feliz. Tá? Então, aqui passando o passo a passo da técnica, as suturas, finalizando, 10 dias eu estou assim. Porém, olha só que interessante, com 20 dias, quando a paciente veio para um retorno, ela já se mostrou aqui com um recobrimento total. Isso acontece graças à utilização do enxerto de tecido conjuntivo. Então, o enxerto de tecido conjuntivo é um tecido, é uma técnica fantástica, onde nós vemos melhora da situação ao longo do tempo. Diferente de situações onde eu não uso o enxerto de tecido conjuntivo, que normalmente eu vejo ali, às vezes, uma piora ao longo do tempo, o enxerto de tecido conjuntivo ele me proporciona melhoras de resultados ao longo do tempo. Então, eu neste caso aqui, com 10 dias,
eu falei para o paciente, olha, então provavelmente, como eu havia te informado, nós vamos precisar de mais uma cirurgia para finalizar o recobrimento. Quando ela veio com 20 dias, eu falei, olha, tem uma boa notícia para você, não vamos precisar fazer mais uma cirurgia, mas o caso está já pronto. E veja a espessura do tecido, o que é muito importante para evitar recidivas, para evitar que o problema retorne. Tá? Então, aqui a situação inicial, 10 dias de pós-operatório, 20 dias de pós-operatório, tudo já resolvido, solucionado através dessa técnica de túnel deslocado lateralmente. Ok? Então, pessoal, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esses são meus contatos. Fiquem à vontade de me mandar lá um direct. Tem alguns vídeos no meu YouTube, no meu canal do YouTube também. Quem quiser assistir, tá? E eu estou à disposição para perguntas aí. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Muito obrigado novamente à Liga Odontológica da Universidade Sagrada São Judas, desculpa, e muito obrigado ao convite do professor José Augusto, tá? Eu estou à disposição para responder as perguntas. Renan, eu que te agradeço, né? Pode voltar ao slide, que o povo tem que se inscrever, curtir e chamar os amigos para entrar lá no seu YouTube e no seu Instagram. Tem já umas perguntas aqui no chat, deixa eu te perguntar, não sei, deixa eu voltar aqui. Estão perguntando assim, se a membrana de PRF poderia ser utilizada substituindo o tecido conjuntivo. Foram longos. Sim, a literatura, já tem uma literatura razoável sobre esse assunto, apesar de que PRF, devido aos vários protocolos, né, tem protocolos muito diversos do PRF, então isso é um problema quando nós falamos de literatura científica, porém já há uma literatura suficiente que nos mostra que o PRF ele não tem capacidade de substituir o enxerto de tecido conjuntivo. O enxerto de tecido conjuntivo ele ainda é o padrão ouro e ele mostra resultados bem superiores ao PRF. Eu tenho a impressão que o PRF é mais mole, não é? Não tem tanta estrutura, ou eu estou enganado? Eu nunca fiz um PRF. Sim, ele é bem mole e eu já fiz também cirurgias com ele. Você coloca e depois você nota que ele não fez essa conversão de fenótipo gengival de fino para espesso. Alguns profissionais falam tem que colocar, sei lá, 6 membranas, 8 membranas, mas 6, 8 membranas é um bloco de membrana que fica até difícil numa cirurgia em túnel, aí ficaria impossível fazer cirurgia, tem que voltar a fazer cirurgias a retalho, e eu também ainda não vi nenhuma literatura mostrando isso, né? Aqui usando 6, 8 membranas, aí sim consegue conversão de fenótipo gengival, ainda não vi nenhuma literatura nesse sentido. A Carol está pedindo para você colocar seu último slide com os contatos, que ela não teve tempo de copiar. Então, vou compartilhar a tela aqui. Alguém tem mais alguma pergunta enquanto isso? Eu vou colocar o primeiro slide aqui que tem essa. Beleza. Bom dia, professor. Quem puder tirar um print da tela aí, que tem minha carinha, porque aqui não me aparece, né, para eu postar depois, eu agradeço. Pois não, com quem eu estou falando? Bom dia, meu nome é Adriana. Oi, Adriana. Eu queria saber se o paciente tiver uma doença autoimune, o que pode vir a acontecer? Porque como tem esse problema, né, de combater, né, coisas diferentes do corpo, o que aconteceria se o paciente tivesse uma doença autoimune? Olha, essa é uma pergunta assim, difícil de responder porque nunca vi literatura sobre isso. Tá? Doença autoimune nós temos algumas, né?
Então, depende de qual doença autoimune nós estamos falando e da gravidade, tá? Então, se o paciente... Mas, de qualquer maneira, nós pensamos assim, se o paciente está controlado, ele tem a doença, por exemplo, o paciente é diabético, mas ele está controlado, eu posso operar. Uma doença autoimune também, se a pessoa faz tratamento, está controlada, eu não vejo nenhum problema de operar, né? Principalmente se eu estou utilizando um enxerto de conjuntivo que é autógeno, né? Então, isso daí ainda favoreceria nesses casos. Mas eu não posso te afirmar 100%, dependendo do quadro, né? Se o paciente aparece com uma doença autoimune, com uma gengiva descamativa, né? Eu não vou, evidentemente, propor uma cirurgia de recombimento radicular se a paciente está com uma gengivite descamativa, né? Algo que é reflexo de uma doença autoimune. Então, eu não vou fazer a cirurgia. Entendi, professor. Porque, assim, tem pacientes que têm psoríase, lúpus, né? E às vezes, dá problema, né? Com esse tipo de... Pode acontecer algum problema ou não? Posso fazer normal? Eu acho que você tem que pensar como qualquer outra cirurgia. Você vai decidir ou não pela cirurgia, como qualquer... Se é um implante, você faria o implante ou não? Você faria qualquer outro procedimento cirúrgico da mesma forma. Aí você vai decidir caso a caso com o seu paciente e com o médico do paciente, com o acompanhamento. Tá bom, professor, obrigado. De nada. A gente tem mais uma pergunta do Percy. Ele quer saber qual a diferença do cimento cirúrgico com eugenol e o material que você utilizou. No caso, acho que é a resina Flow. Isso. Eu utilizei cimento cirúrgico para essas situações há 20 anos atrás, né? Quando eu comecei a remover enxertos do palato, era a técnica que tinha. Mas o cimento cirúrgico, ele é móvel, ele não fica tão estável, ele não promove hemostasia. Então, se o paciente tem um sangramento, ele escorre o sangramento por baixo do cimento cirúrgico e o paciente vai se alimentar, aquilo acaba caindo em poucos dias. Tá? Então, realmente, o cimento cirúrgico ele não é muito efetivo, não é muito interessante para isso. Já o curativo que eu mostrei é um curativo fixo, né? Ele fica aderido, né, colado ali ao fio de sutura, imbricado ao fio de sutura, e o fio de sutura, por sua vez, está bem amarrado, vamos dizer assim, no tecido mole do palato. Então, o curativo ele fica fixo, o paciente não remove. Então, essa é uma outra vantagem, por exemplo, frente às goteiras, né, as placas em que o paciente coloca, que primeiro, aquilo lá o paciente pode remover e isso trazer sangramento, desconforto, ou mesmo o paciente fica com aquilo o tempo todo, ele vai se alimentar, é mais difícil de se alimentar com uma placa desse tipo, vai entrar biofilme por baixo, ele vai querer tirar aquilo para limpar, né? Então, neste caso, você tem um curativo fixo, o paciente não remove, tem um colágeno por baixo que promove uma melhor cicatrização, né? Porque nesse colágeno os fibroblastos vão povoar aquela esponja de colágeno, promovendo uma neoformação do tecido, que você pode, inclusive, futuramente remover novos enxertos da mesma área. Você tem a situação também de ser com a resina Flow, ela fica bem lisa, né? Então você não tem acúmulo de biofilme, o paciente passa a língua ali, sente uma superfície rígida e lisa, né? Como uma resina. Então é confortável isso para o paciente, tá? Então eu só vejo vantagens nesse curativo. Beleza. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Acho que não. Renan, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, né? Eu acredito que o pessoal tenha visto muita coisa que eles nem imaginavam que podia ser feita, nem eu imaginava. Parabéns, né? Parabéns pelos seus casos, são muito bonitos, né? E muito obrigado de novo por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço. Parece que tem uma pergunta nova aqui. Alguém mandou no chat. Pode responder, fique à vontade. Eu não li a pergunta aqui, deixa eu ver. Como a resina Flow se adapta nessa situação no período de cicatrização para dar aquele resultado final? Então, na verdade, a resina Flow, ela é o acabamento, a capa, né? Nós colocamos esponja de colágeno, existem algumas marcas no mercado, né? Esponjas de colágeno sobre a ferida, e suturamos em cima dessa esponja de colágeno. Então, a esponja de colágeno ela fica presa ali na ferida, tá? Essa é a primeira proteção. Só que se eu deixar só essa esponja de colágeno exposta ao meio bucal, aquilo vai se degradar e o paciente vai começar a sentir dor e não vai ter a formação do tecido total. Então, nós utilizamos esse acrílico sobre o colágeno para preservar, para manter, para estabilizar coágulo, né? Então, o coágulo ele fica preso ali, junto com aquele colágeno, para fazer a cicatrização, a neoformação do tecido, e esse acrílico ele fica preso no fio de sutura. Então, a sutura tem que ser muito bem feita, porque o acrílico ele vai imbricar no fio de sutura. E aí ele fica fixo ali pelas 2 semanas que a gente quer para o paciente ter uma boa cicatrização. Depois, conforme eu corto o fio de sutura, esse acrílico se destaca e sai. Tá? Então, na verdade, o acrílico ele é uma proteção externa do curativo com colágeno. Legal. Tem só mais uma... Essa esponja de colágeno é a mesma de fibrina. Eu não sei, eu não conheço uma esponja de fibrina. O que eu conheço são esses biomateriais que nós temos no mercado, como cola coat, cola tape, Hemospon, Litostip, enfim, entre outras, que são as esponjas de colágeno. A esponja de fibrina eu não conheço. A não ser que falou que é o PRF, fibrina seja o PRF também. Se for o PRF, como eu falei, pode utilizar o PRF no lugar do colágeno? Pode. Mas também se você deixar o PRF, isso é uma coisa que eu já fiz, que foi colocar só o PRF e suturar. Se isso ficar exposto ao meio bucal, aquilo se degrada muito rapidamente e o paciente começa a ter sensação dolorosa, né? Não é tão legal. Então, você pode até utilizar a membrana de PRF, mas também fazer um curativo acrílico sobre ela para que isso fique protegido e estável por tempo suficiente para finalizar a cicatrização. Eu acho que podemos finalizar então. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, Renan, muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço, tá? Agradeço muito aí a oportunidade, Couto. Obrigado a todo o pessoal aí que acompanhou da Universidade de São Judas. Foi um prazer, né? E podem contar comigo aí para outras oportunidades, tá bom? Um forte abraço, uma excelente jornada para todos vocês, tá bom? Obrigado e até logo.